Olá a todos e todas, meu nome é Débora Almeida, este é o programa Passando a Letra na rádio e TV Lula na Veia. Quero mandar um beijo especial para um novo amigo, Wagner. Espero que você esteja nos vendo. Murar o medo. O medo foi um dos meus primeiros mestres. Antes de ganhar confiança em celestiais criaturas, aprendi a temer monstros, fantasmas e demônios. Os anjos, quando chegaram, já era para me guardarem. Os anjos atuavam como uma espécie de agentes de segurança privada das almas. Nem sempre os que me protegiam sabiam da diferença entre sentimento e realidade. Isso acontecia, por exemplo, quando me ensinavam a recear os desconhecidos. Na realidade, a maior parte da violência contra as crianças sempre foi praticada não por estranhos, mas por parentes e conhecidos. Os fantasmas que serviam na minha infância reproduziam esse velho engano de que estamos mais seguros em ambiente que reconhecemos. Os meus anjos da guarda tinham a ingenuidade de acreditar que eu estaria mais protegido apenas por não me aventurar para além da fronteira da minha língua, da minha cultura e do meu território. O medo foi, afinal, o mestre que mais me fez desaprender. Quando deixei a minha casa natal, uma invisível mão roubava-me a coragem de viver e a audácia de ser eu mesmo. No horizonte vislumbravam-se muros do que estrada. Nessa altura, algo me sugeria o seguinte: que há neste mundo mais medo de coisas más do que de coisas más propriamente ditas. No Moçambique colonial, em que nasci e cresci, a narrativa do medo tinha um invejável casting internacional. Os chineses que comiam crianças, os chamados terroristas que lutavam pela independência e um ateu barbudo com um nome alemão. Esses fantasmas tiveram o fim de todos os fantasmas. Morreram quando morreu o medo. Os chineses abriram restaurantes à nossa porta, os ditos terroristas são hoje governantes respeitáveis e Karl Marx, o ateu barbudo, é um simpático avô que não deixou descendência. O preço dessa construção de terror foi, no entanto, trágico para o continente africano. Em nome da luta contra o comunismo, cometeram-se as mais indizíveis barbaridades. Em nome da segurança mundial, foram colocados e conservados no poder alguns dos ditadores mais sanguinários de toda a história. A mais grave dessa longa herança de intervenção externa é a facilidade com que as elites africanas continuam a culpar os outros pelos seus próprios fracassos.
A Guerra Fria esfriou, mas o maniqueísmo que a sustinha não desarmou, inventando rapidamente outras geografias do medo. A Oriente e a Ocidente, e porque se trata de entidades demoníacas, não bastam os seculares meios de governação. Precisamos de intervenção com legitimidade divina. O que era ideologia passou a ser crença. O que era política tornou-se religião. O que era religião passou a ser estratégia de poder. Para fabricar armas, é preciso fabricar inimigos. Para produzir inimigos, é imperioso sustentar fantasmas. A manutenção desse alvoroço requer um dispendioso aparato e um batalhão de especialistas que, em segredo, tomam decisões em nosso nome. Eis o que nos dizem para superarmos as ameaças domésticas. Precisamos de mais polícia, mais prisões, mais segurança privada e menos privacidade. Para enfrentarmos as ameaças globais, precisamos de mais exércitos, mais serviços secretos e a suspensão temporária da nossa cidadania. Todos sabemos que o caminho verdadeiro tem que ser outro. Todos sabemos que esse outro caminho poderia começar, por exemplo, pelo desejo de conhecermos melhor esses que de um lado e de outro lado aprendemos a chamar de eles. Aos adversários políticos e militares juntam-se agora o clima, a demografia, as epidemias. O sentimento que se criou é o seguinte: a realidade é perigosa, a natureza é traiçoeira e a humanidade imprevisível. Vivemos como cidadãos e como espécie em permanente situação de emergência. Como em qualquer outro estado de sítio, as liberdades individuais devem ser contidas, a privacidade pode ser invadida e a racionalidade deve ser suspensa. Todas essas restrições servem para que não sejam feitas perguntas, como, por exemplo, estas: por que motivo a crise financeira não atingiu a indústria do armamento? Por que motivo se gastou apenas no passado US$ 1,5 trilhão de dólares em armamento militar? Por que razão os que hoje tentam proteger os civis na Líbia são exatamente os que mais armas venderam ao regime do coronel Gaddafi? Por que motivo se realizam mais seminários sobre segurança do que sobre justiça? Se queremos resolver e não apenas discutir a segurança mundial, teremos que enfrentar ameaças bem reais e urgentes. Há uma arma de destruição massiva que está sendo usada todos os dias em todo o mundo, sem que seja preciso o pretexto de guerra. Essa arma chama-se fome. Em pleno século XXI, 1 em cada 6 seres humanos passa fome.
O custo para superar a fome mundial seria uma fração muito pequena do que se gasta em armamento. A fome será, sem dúvida, a maior causa de insegurança no nosso tempo. Mencionarei ainda uma outra silenciada violência. Em todo o mundo, 1 em cada 3 mulheres foi ou será vítima de violência física ou sexual durante o seu tempo de vida. É verdade que, sobre uma grande parte do nosso planeta, pesa uma condenação antecipada pelo fato simples de serem mulheres. A nossa indignação, porém, é bem menor que o medo. Sem darmos conta, fomos convertidos em soldados de um exército sem nome. E como militares sem farda, deixamos de questionar, deixamos de fazer perguntas e discutir razões. As questões de ética são esquecidas, porque está provada a barbaridade dos outros. E porque estamos em guerra, não temos que fazer prova de coerência, nem de ética, nem de legalidade. É sintomático que a única construção humana que pode ser vista do espaço seja uma muralha. A Grande Muralha foi erguida para proteger a China das guerras e das invasões. A muralha não evitou conflitos nem parou os invasores. Possivelmente morreram mais chineses construindo a muralha do que vítimas das invasões que realmente aconteceram. Disse que alguns trabalhadores que morreram foram emparedados na sua própria construção. Esses corpos convertidos em muro e pedra são uma metáfora do quanto o medo nos pode aprisionar. Há muros que separam nações, há muros que dividem pobres e ricos, mas não há hoje no mundo um muro que separe os que têm medo dos que não têm medo. Sob as mesmas nuvens cinzentas vivemos todos nós, do sul e do norte, do ocidente e do oriente. Citarei Eduardo Galeano acerca disto, que é o medo global, e dizer: os que trabalham têm medo de perder o trabalho. Os que não trabalham têm medo de nunca encontrar trabalho. Quando não tem medo da fome, tem medo da comida. Os civis têm medo dos militares. Os militares têm medo da falta de armas. E as armas têm medo da falta de guerras. E se calhar, acrescento agora eu, há quem tenha medo que o medo acabe. Que lindo texto, não? Parece um texto tão atual, né? Serve muito bem, veste muito bem aqui na América e em especial o nosso país. Pois eu vou dizer a vocês que este texto foi escrito há 10 anos pelo Mia Couto. Eu, a semana passada, mencionei Mia Couto de forma errada e disse a vocês que precisava investigar um pouquinho mais sobre ele.
E esse texto veio a mim pelas mãos da minha amiga Eliane Travassos, que assistindo o programa quis me dar uma ajudinha. Texto maravilhoso, né, que mesmo tendo aí já 10 anos de idade, ainda fala conosco de forma tão contemporânea, né? Nós de verdade fomos criados numa sociedade em que se fala muito do medo e menos da coragem. E nós esquecemos que o medo tem que fazer parte da vida, até mesmo porque às vezes ele nos protege de fato, mas não pode dominar a nossa vida. Achei fantástico esse texto do Mia Couto. Para quem não sabe, Mia Couto, ele é um escritor moçambicano. O Mia Couto é um pseudônimo de Antônio Emílio Leite Couto. Ele estudou 3 anos de medicina, depois ele foi trabalhar como jornalista, trabalhou como diretor de revista, trabalhou como escritor durante muitos anos, até que resolveu voltar às cadeiras das universidades e acabou fazendo um curso de biologia. E hoje, como biólogo, dirige as avaliações de impacto ambiental pela Impacto Limitada, empresa que faz estudos de impacto ambiental em Moçambique. Mia Couto tem realizado pesquisas em diversas áreas, concentrando-se na gestão de zonas costeiras. Além disso, é professor da cadeira de Ecologia em diversos cursos da Universidade Eduardo Mondlane, né? Então fiz aí, né, a minha, como que a gente fala? Meu pedido de desculpas, né, ao Mia Couto, e trouxe então junto com isso esse texto maravilhoso que ele escreveu há 10 anos e que cabe ainda como uma luva no continente americano também, né? Ele escreve pensando no continente africano e mais específico em Moçambique, mas a gente também poderia aproveitar aqui para o nosso Brasil. Então, para quem quiser, né, dar uma lidinha com mais calma aí nesse texto maravilhoso, ele se chama Murar o Medo, Mia Couto. Né? Pode procurar aí no seu site de buscas que você vai achar facinho, tá bom? Então vamos lá. Hoje teve CPI? Teve sim, senhor, né? Mas uma CPI já com um discursinho assim, tipo, estamos terminando, né, os nossos trabalhos, em breve vamos entregar o nosso relatório final. Então, esta semana a CPI começou, né, os seus trabalhos já num clima de despedida, né? Embora o relatório final só vá ser entregue no dia 19, agora de outubro, em meio a uma cerimônia. O Renan Calheiros prometeu para nós que ele vai encerrar o relatório até o dia 15 de outubro, né? E aí ele vai atender pessoalmente os senadores que apresentarem alguma questão que queiram debater, alguma mudança que queiram propor. Então, dia 15 ele encerra o relatório final e dia 19 o relatório final será entregue para quem de direito, em meio a uma cerimônia, né? Acho que muito bem merecida, uma cerimônia que fará jus à memória de 600 mil brasileiros. Então hoje a CPI, o
ouviu um sócio minoritário da VTC Log. Para quem não está lembrando quem é a VTC Log, é aquela empresa que tem um motoboy que já foi ouvido pela CPI, e esse motoboy fazia depósitos nas contas, pagava boletos para o Roberto Dias do Ministério da Saúde, né? Então, este senhor, o Raimundo Nonato Brasil, sócio minoritário da VTC Log, disse que trabalha no chão da fábrica, né? E se apresentou como uma pessoa muito simples. E, de fato, demonstrou muita humildade até o momento em que eu acompanhei a CPI. O que ele, né, apresentou, tinha hora que ele lia, né, de tão simples de verdade que ele aparenta ser, ele não conseguia colocar as respostas de forma espontânea. Então, acredito que, muito bem assessorado pelos advogados, fizeram lá um roteirinho de respostas para ele, né? E ele respondeu tudo que você via que ele sabia, ele respondia. O que ele não sabia, ele pedia desculpa para o Renan, e sempre chamando o Renan de Sua Excelência, muito educado. E a CPI não chamou este senhor, o Raimundo Nonato Brasil. Eles chamaram um sócio maior da empresa, né? Parece-me que são 3 sócios, esse Raimundo Nonato, que é o minoritário, e os outros 2 que têm a maior parcela, né, da empresa, alegaram problemas com saúde e não compareceram. Então, o Raimundo Nonato aceitou a empreitada, acredito que em função de estar bem amparado juridicamente, advogados que respeitaram o ambiente onde estavam, assessoraram com toda a calma, né, o Raimundo, e aí o Renan foi fazendo algumas perguntas e ele respondendo o que sabia, né? Então, na apresentação inicial do Raimundo, ele disse que a VTC Log foi responsável pela distribuição de 300 milhões de vacinas e que isso é motivo de muito orgulho para a empresa. Destacou que é uma empresa de verdade, né? Acho que querendo fazer menção a tantas, né, empresas que nós vimos aí na CPI, que era só de fachada, né? E que os funcionários da VTC Log são funcionários de verdade. Disse que a empresa nasceu com capital próprio, né? Não precisou pegar emprestado, saiu do capital, né, destes 3 sócios. O tom inicial, né, dele era muito respeitoso, em nenhum momento ele perdeu a calma, ele às vezes se enrolava assim com a pergunta que faziam e ele pedia desculpas, porque toda vez ele falava, eu sou um homem simples, eu nunca passei por uma situação dessas, tal, né? Então, quem era esperado no lugar dele era o Carlos Alberto Sá, que encontra-se doente, né? Quem faz as tratativas da empresa com o governo federal é o jurídico da empresa e a diretoria executiva. Então, sempre que perguntavam algo, né, ligado aí que pudesse, né, demonstrar algum
negócio duvidoso com o Ministério da Saúde, ele limitava-se a falar que, como ele era um sócio minoritário, ele trabalhava no chão da fábrica, ele não participava das negociações, mas trouxe muitos documentos, trouxe vídeos para mostrar como é o trabalho, né, da VTC Log em relação à manutenção, separação, embalagem, transporte, distribuição de todos os insumos do SUS e os EPIs também, além das vacinas. Então, o Renan Calheiros disse que a VTC Log tem uma outra empresa que se chama Voitur, e que esta Voitur tem 12 contratos, sem contar os da VTC Log, com o Ministério da Saúde, ou seja, com o governo federal, né? E pediu, né, para ficar, o Raimundo Nonato pediu para ficar em silêncio, que ele não iria responder a respeito destes contratos da Voitur, porque ele era sócio minoritário e ele está mais associado à VTC Log e não à Voitur, né? Coisa que todos presentes na CPI respeitaram, porque não viram, é óbvio, má intenção no cidadão que estava ali à frente, respondendo às perguntas de forma tão respeitosa. Muitos destes contratos, porém, segundo o Renan Calheiros, foram fechados sem licitação. E o Renan Calheiros projetou lá no telão da CPI quais os contratos, né, que o governo federal tem com a VTC Log, com a Voitur, e quais passaram por licitações e quais não. E um grande número de contratos não passou por licitação alguma. E aí o Renan Calheiros disse que está encaminhando para o TCU um pedido de análise de todos estes contratos, porque um executivo pode assinar um contrato sem licitação? Pode, mas ele tem que justificar o motivo, ou seja, esse motivo sempre está ligado a uma questão de urgência, de emergência. Então, a CPI vai pedir ao TCU que investigue por que tantos contratos de uma mesma empresa foram assinados sem a necessidade de uma licitação. O que o Renan Calheiros traz, né, para nós como notícia em relação ao início dos contratos da VTC Log com o governo federal é que a VTC Log começa a prestar serviços para o governo federal em 2018, pelas mãos do Ricardo Barros, que estava à frente do Ministério da Saúde, né? Era responsável aí por estes processos licitatórios. Então, em 2018, a VTC Log passa por uma licitação e nesta licitação, antes da pandemia, ela fica em segundo lugar. Mas o Roberto Dias intervém para que a VTC Log seja a ganhadora da licitação, alegando que a empresa primeira colocada não tinha o seu balanço patrimonial em ordem para poder prestar serviços ao governo federal.
Isso se deu em dezembro de 2018. E de 2019 até 2021, diz o Renan Calheiros que o governo federal já pagou para a VTC-Log 400 milhões de reais em contratos, né? E aí o Raimundo tentou mostrar como é complexo o trabalho, né? De manutenção, de separação, de empacotamento, transporte, distribuição de todos estes materiais que são colocados na responsabilidade da VTC-Log. Só que o Renan Calheiros mencionou que agora, em 2021, a VTC-Log pediu uma revisão de contrato, dizendo ao governo federal que eles estão gastando mais do que o contratado para poder fazer o serviço que o Ministério da Saúde espera deles. E aí, o corpo técnico do Ministério da Saúde fez cálculos a respeito do que a VTC-Log alega estar gastando, né, com este trabalho tão complexo e minucioso, e chegou à conclusão de que 1 milhão a mais cobriria este, vamos dizer assim, prejuízo que a VTC-Log estaria sofrendo com ajustes de última hora, tipo os freezers que eles tiveram que comprar para acondicionar as vacinas da Pfizer, né? E aí entra na jogada o Roberto Dias para tentar fazer com que, nem os 80 que a VTC-Log está pedindo, nem o 1 milhão que o Ministério da Saúde está disposto a pagar. Vamos chegar num valor intermediário. E este valor intermediário parece que chega a quase 30 milhões, né? Então, há uma série de dúvidas sobre os contratos, as licitações, os boletos pagos em nome do Roberto Dias, o dinheiro que era sacado pelo motoboy, porque o motoboy chegava na agência bancária com um cheque num valor bem alto, ele sacava, né, o dinheiro, pagava os boletos do Roberto Dias, e o dinheiro que sobrava dos boletos do Roberto Dias eram devolvidos em dinheiro, eram devolvidos para uma funcionária da empresa. Deram inclusive o nome, mas não vejo por que dizer o nome dela aqui, né? Não vamos expor as pessoas na medida do possível. Então, qual é a impressão que a gente tem frente a todos estes fatos? A VTC-Log ou a Voitur, né? Nesse caso é a Voitur, do cheque do motoboy. A Voitur, em função de ter conseguido aí, através da intermediação do Roberto Dias, aumentar, né, o contrato que ela vinha recebendo com o Ministério Público, aparentemente, é indício, a Débora não está afirmando nada. Como a Voitur não consegue dizer o porquê
de pagar os boletos em nome do Roberto Dias. E o que era feito com o dinheiro que sobrava, dado na mão desta funcionária, a impressão que se tem é que a Voitur, de alguma forma, estava presenteando o Roberto Dias. E a historinha que talvez fosse combinada seria algo do tipo: se um dia alguém perceber, né, que eu estou recebendo algum presente, eu vou dizer que vocês estão me ressarcindo viagens que eu comprei passagem e não fiz. Então, tem muita coisa, né, para ser ainda descoberta a respeito disso, mas o Renan Calheiros estava muito sossegado, dizendo que há documentação probatória de todas estas transações da Voitur com o Roberto Dias e que eles queriam de fato ouvir, né, este sócio majoritário para poder dar a ele a oportunidade, né, de se defender ou de contar para quem estava indo este dinheiro que era sacado em espécie. Renan Calheiros chega a mencionar que no final de dezembro o motoboy chegou a circular as ruas de Brasília com mais de 300 mil reais carregando no seu corpo, em cima da moto, um veículo que não tem, né, segurança alguma, caso alguém o estivesse acompanhando na saída da agência e quisesse lhe fazer algum mal. Então a CPI gostaria de entender o porquê de se expor tanto com dinheiro vivo e por que um motoboy precisaria ir até uma agência bancária com um cheque para fazer pagamentos, sendo que os pagamentos hoje em dia, qualquer um que tem um celular na mão pode fazê-los de forma remota. Né? Não é preciso andar com dinheiro em espécie no bolso, correndo o risco de ser assaltado ou agredido por conta deste valor, né? Então, hoje a gente fica por aqui com as nossas notícias. Amanhã traremos mais novidades. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu do texto do Mia Couto. E lembrando, pode procurar aí, né, no teu site de busca, Murar o Medo, Mia Couto. Para todos, até amanhã às 17h15. Tchau!